Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo de dicas de Cartola FC aqui no canal do Stats. Vamos para a rodada 21, a segunda rodada do segundo turno. E aí, antes da gente começar a falar sobre essa próxima rodada, falar das dicas, quero que vocês deixem aqui nos comentários, comenta aqui no vídeo qual foi a pontuação que vocês fizeram aí na rodada 20, hein? E aí, passaram de 50 pontos, fizeram abaixo? Foi uma rodada com uma pontuação média meio baixa, né? A gente viu que muitos times sofreram um pouco, mas também tiveram alguns jogadores específicos ali que salvaram bastante a pontuação. Foi o caso do Sarabia, do Zaratio. Tiveram uns caras ali que conseguiram fazer a diferença, mas também teve muita gente decepcionando. Mas vamos então para a próxima, vamos falar dessa rodada 21. Antes da gente falar sobre os jogadores, vamos analisar um pouco aí sobre os confrontos. Acredito que essa seja uma rodada onde a gente vê já aqueles times mais favoritos, como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, os times que estão comandando o Campeonato Brasileiro. São times que têm bons confrontos. O Atlético Mineiro e o Flamengo jogam em casa, confrontos favoráveis, principalmente do Atlético Mineiro, que enfrenta o Sport. O Flamengo também tem um bom confronto contra o Grêmio. E o Palmeiras enfrenta a Lanterna Chape, né, que enfim conseguiu a primeira vitória. Uma vitória suada ali contra o Bragantino fora de casa. Um excelente resultado, mas a Chapecoense demorou aí 20 rodadas para conseguir marcar os 3 primeiros pontos, né? Na verdade, fazer a primeira vitória. A gente sabe que é um time mais frágil, o Palmeiras tem um bom favoritismo. Vale o destaque aí que tanto o Atlético como o Flamengo tem mais de 60% de chance de vitória, segundo as casas de apostas. Vale também a ressalva que a gente está gravando esse vídeo aqui na quarta-feira à noite, então muita coisa pode mudar. Estão rolando jogos aí da Copa do Brasil. Vamos ver se alguns times vão poupar. Tem Sul-Americana, por exemplo, no próximo meio de semana. Então o Atlético Paranaense será que vem com o time completo? Muita coisa ainda a ser definida. Vou falar também rapidamente sobre alguns outros confrontos. Acredito que o Corinthians contra o América Mineiro vale ficar de olho. O próprio Atlético Paranaense, vamos ver se ele vai com o time titular. O Atlético Paranaense enfrenta aí o Juventude, um jogo em casa também. Confronto interessante, a gente conhece já algumas boas opções do Furacão. E aí eu complemento também com São Paulo e Inter, fica de olho nesses times também, principalmente em alguns jogadores específicos que esses dois têm de bastante interessante aí para essa próxima rodada. Beleza, pessoal? Então, já vou passar aqui para a tela e vamos começar a falar sobre as posições sem muita enrolação, começando pelo gol. Acredito que o Daniel do Inter é um dos goleiros interessantes para a rodada, vem aí de 8 pontos. Vale o destaque que eu acho que essa é uma rodada que voltou a ser cara, principalmente porque as últimas têm sido bem difíceis, muita perda de cartoletas. Se você derrapou um pouquinho, perdeu aí, às vezes aí em uma ou outra rodada 5, 4 cartoletas. Então pode ser que você tenha que economizar de novo aí na defesa. Vamos procurar então esses jogadores com bom custo-benefício. O Daniel é um deles. Caras um pouquinho mais caros, na verdade até para goleiro já um preço mais salgado. Tanto o Cássio como o Everson me interessam bastante. O Cássio é um cara aí de 75 defesas em 20 jogos, são quase 4 defesas por jogo. Números bem interessantes. E o Everson, além de também ter uns números razoáveis ali, mais baixos que o Cássio, mas ele é um cara aí nessa confiança do SG. Complementando, destaco também, sem dúvida, Gabriel Chapecó, tá aqui com a média mais alta da posição. Ele tem um confronto difícil contra o Flamengo, mas acredito que se você quer apostar num cara que dificilmente vai ter SG, mas que pode ter aí, se destacar com defesas, a gente não recomenda, mas pode ser uma aposta interessante aí, a gente já conhece o potencial do Chapecó. E aí eu vou complementar com o Matheus do Bahia, que é um cara assim, bem barato, né? Custa 3,71. Não tem números muito vistosos aí, média mais ou menos de 3 defesas por jogo, mas quem sabe o Bragantino não poupa o time também. E aí o Matheus vira uma opção interessante que pode ter um SG que muita gente não está contando e custa apenas 3,71 cartoletas, então vale ficar de olho nele aí. Vamos então passar para a zaga, depois a gente fala da lateral. Acredito que os zagueiros também têm umas opções interessantes a um bom preço, aí, um bom custo-benefício. Já destaco esses dois que aparecem aqui. O Arboleda eu acho que pode ser uma aposta interessante na rodada, porque provavelmente não vai ser um dos caras mais escalados, mas tem tido aí uma boa pontuação esse ano, deve voltar ao time, fica de olho nele aí que vale a pena.
E o Bruno Mendes tem pontuado muito bem, você vê até pelo gráfico. Média de 3 desarmes por jogo para zagueiro, o que é muito bom. E um excelente percentual de SG, não? São 6 SGs em 10 jogos, 60%. Pega o Fortaleza em casa, vamos ver como é que vem esse Fortaleza. Tá em má fase, não tá mais tão naquela crescente como tava antes, mas vai ser um jogo bem difícil pro Inter. Vamos ver como é que vai se desenrolar, mas o Bruno Mendes é essa opção aí com excelente custo-benefício. Vamos complementar então. Um zagueiro que eu acredito também que seja uma boa é o Nathan Silva, talvez até um pouco acima do Alonso, mas acho que são duas boas opções. O Ilharão a gente já conhece, é um jogador um pouco mais caro, bastante presença ofensiva, já tem gol no campeonato. Pode ter ali um SGzinho contra o Grêmio, quem sabe. Jogando de volante, a gente gosta desse tipo de jogador que está numa posição mais difícil, né, que no caso é o zagueiro, mas que joga mais à frente. E aí eu vou complementar com a dupla de Corinthians e Palmeiras, tanto o João Vitor, que tem feito um campeonato bastante interessante, raramente negativo, então mesmo em jogos que o Corinthians não vai tão bem, ele deixa os pontinhos dele, e o mais importante é que ele também custa um preço bem interessante assim, para a rodada. E aí eu complemento com o Luan. Tem muita gente que gosta também do Gustavo Gomes, acredito que o Gustavo Gomes é mais caro e não apresenta tantos diferenciais para o Luan. A gente falava muito do potencial ofensivo do Gustavo Gomes, mas o Luan fez gol recentemente aí para esse jogo contra o Chapecoense, apesar da fase do Palmeiras não ser das melhores. Pode ser também uma opção interessante. Lembrando que esses jogadores são aqueles que a gente fala para você ficar de olho, dar aquela olhada, fazer um filtro para analisar com mais calma ali por volta de sexta e sábado. Já estamos então aqui nas laterais. Acredito também que tenha um bom número de opções. Não é uma rodada que compensa aí de 3-4-3 ou 3-5-2. Escalem os laterais, porque a gente viu na última rodada que isso fez muita diferença. Vamos falar do Sarabia, né? Que vem de 13,60. Obviamente a gente não acredita que ele vai ficar fazendo pontuações tão altas assim. Mas é um cara com quase 4 desarmes de média por jogo. Então quando ele une SG com esses desarmes, são sempre pontuações muito altas, com o destaque que em 11 jogos ele não tomou cartão amarelo ainda. Um jogador bem interessante. Confiando no potencial ofensivo do Flamengo, tem o Isla, né? Um cara aí de 3 assistências em 9 jogos, vale a pena ficar de olho. E um cara que tem pontuado muito bem, tem essa chance de SG e tem também muito potencial de decisão, é o Guilherme Arana. Eu acredito que o Guilherme Arana seja... Não acho que chegue a ser uma unanimidade, mas é um cara que vai ser muito bem escalado nessa rodada, sem dúvidas. Vai entrar em muitos times aí. E aí tem aqueles outros caras que a gente gosta também, que é o Marcos Rocha e o Fagner, né? O Fagner decepcionou um pouco na última, porque principalmente perdeu o SG, mas tem excelente pontuação líquida. É o mesmo caso do Marcos Rocha, que é um lateral um pouco mais barato, um cara que dificilmente negativo. Também não é um jogador de muitas mitadas, de muitas pontuações altíssimas, mas ele é um cara bem interessante. E aí fica o destaque para quem quiser apostar, tanto o Fábio Santos como o Reinaldo tem chance de SG e são batedores de pênalti. Então, para quem gosta dessa magia aí na lateral ou na zaga, vale a pena ficar de olho nesses dois, beleza? Vamos passar lá para o meio de campo. Meio de campo recheado também, acredito que tem excelentes opções. Um cara que está lá embaixo, porque está aqui filtrado pela média, mas que eu acredito que seja talvez a melhor opção, é o William. Tá ele aqui, custa 16 cartoletas, não é barato, mas tem um excelente confronto. A gente viu o Roger Guedes, como é que ele chegou. O William tem tudo para se destacar também. O Ederson, depois de algumas rodadas aí decepcionando, chegou a fazer 0 pontos, depois fez 3, 8.5, excelente pontuação, vale a pena ficar de olho nele. É o caso do Edenilson, ao contrário, o Edenilson é um cara que estava se destacando e aí vem de algumas pontuações abaixo. Não acredito que isso seja uma tendência que vai continuar por muito tempo. E tem sempre a questão do Edenilson ter o pênalti. Ele é um cara que pode te dar 8 pontos aí em um lance, né? O Lima e o Terãs também são excelentes opções. O Lima é aquele cara que a gente fala que une o potencial ofensivo com a pontuação líquida. Você vê que ele tem sido um cara muito regular. Eu acredito que o Lima vale a pena ficar de olho nele. O Terãs, resta saber se vai jogar. Decepcionou na última rodada, muita gente foi com ele, mas isso não tira aí as excelentes pontuações que ele tem tido. Também é um cara para ficar de olho. Os meios do Atlético Mineiro também são muito bons, tanto o Nath como o Zarate. O Zarate na última rodada foi uma aposta do Stat que funcionou bastante. O Nath também deu assistência.
O Nath é aquele cara que a gente sabe que é um excelente jogador, mas que nem sempre isso se traduz em cartola. De qualquer forma, quando traduz, faz muita diferença. E aí um cara que eu quero destacar é o Everton Ribeiro. A gente sabe que o Arrascaeta vai ficar fora um tempinho aí. Ele jogou bem aí esse período na seleção, vem de uma boa pontuação, 5.7, deu assistência. Então, acredito que ele é um cara aí com 4 decisões em 10 jogos. Nem sempre é muito falado, mas tem um preço interessante e pode ser uma aposta excelente aí. É um cara que eu acho que vai entrar em alguns times também. Então fica de olho no Everton Ribeiro, porque ele pode ser um diferencial interessante na rodada. Vou destacar também o Renato Augusto, apesar da galera estar com mais olhos para o William. O Renato Augusto pode ser uma aposta interessante aí também para essa rodada. Vamos fechar o vídeo então falando dos atacantes. Temos aí Gabriel e Hulk, que provavelmente vão estar na maioria dos times, como sempre acontece. O Hulk fez 1.6 somente, mas quem viu o jogo contra o Fluminense aí, pela Copa do Brasil, bateu o pênalti. O jogo tem tendência de pênalti, vai sair lá a arbitragem. Hulk bateu muito bem o pênalti, então é um cara com alto potencial de pontuação, é muito difícil ir sem. É o mesmo caso do Gabriel, sem dúvida, é aquele cara que pode passar 2 jogos sem fazer gol, e aí vai lá e deixa um hat-trick, já são 2 no campeonato. Terceira opção, acredito que vai ficar bem aberto, Roger Guedes, 2 decisões aí em 2 jogos, é um cara que chegou parecendo que ele saiu muito bem lá na época do Atlético Mineiro, e ele tá voltando como se não tivesse saído, jogando muito bem. Tem o Marinho de volta, é um cara que a gente sabe do que ele é capaz, já fez aí 2.7, uma boa pontuação líquida. O Marinho é um cara de muita confiança. Pensando no confronto, temos o Dudu do Palmeiras. Não tá com uma média tão alta, mas deu assistência no último jogo. Você vê que é um cara que tá ali aparecendo. Então já são aí 3 excelentes opções para uma vaga. E aí eu vou deixar como aposta os 2 atacantes do Flamengo. Tanto o Vitinho como o Michael são caras que eu acredito que possam ser bem interessantes. São caras que têm sido bem decisivos. O problema do Michael é que ele está muito valorizado, então pra você escalar ele, você vai ter que estar muito confiante. E vale lembrar que sem o Arrascaeta pode ser que sobre espaço aí para outros caras decidirem no Flamengo. Beleza, pessoal? Então, vou voltar aqui para a tela inicial. Estão aí os confrontos da rodada. A gente se vê no próximo vídeo, rodada 21. Lembrando, deixe aqui nos seus comentários como você foi na última rodada. E se você está vendo esse vídeo, dá aquela força, deixa o like, se inscreve no canal para dar uma moral aí para a gente crescer e continuar produzindo muito conteúdo sobre Cartola. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima.